Em nome de Jesus Cristo, aquele que no princípio era o Verbo e que estava com Deus e que no princípio era Deus, estamos chegando, estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, para levar a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento a mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma e que prepara o homem para ter um verdadeiro encontro com Deus. Meus irmãos, meus amigos, e que a paz do Senhor Jesus continue presente na vida de todos vocês. Você já se inscreveu em nosso canal? Obrigado de todo o coração. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Aproveite, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, faça o seu comentário. Também você pode fazer o seu pedido de oração e dê aquela apertadinha no sininho. Agora, amigo, prepare o seu coração, porque Deus vai falar mais uma vez com todos nós. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 9, a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, este capítulo 9 é um capítulo muito importante aqui do livro de João, porque ele narra a cura de um cego de nascença. Mas eu não quero falar da cura em si, mas eu quero sim responder à pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Continue conosco para você compreender o trabalhar de Deus que muitas vezes nós não entendemos. Amém? Qual é mesmo o tema da mensagem, pastora Sara? A verdadeira causa do sofrimento. A verdadeira causa do sofrimento. Você que está nos assistindo agora, você pode estar passando por um problema muito difícil e que você, como eu também, você sabe, quem ainda não sabe, saiba a partir de agora, o pastor Jairo é deficiente visual, não enxergo nada. Mas eu sei a causa do meu sofrimento. E tem os olhos muito bonitos. Pois é, segundo a pastora Sara aqui, minha esposa, ela está dizendo que os meus olhos são bonitos. Amém. Graças a Deus por isso, porque sou criatura de Deus, não é? Então, ele me fez assim. Mas não enxergo, não obstante tenha os olhos bonitos. Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, como está aqui no texto. Bem, mas esse texto, volto a dizer para vocês, é muito importante. Quem sabe você que está agora assistindo a este vídeo, hoje você vai ter a resposta. Se você não tinha a resposta, você vai ter. Fique conosco até o final do vídeo. Amém? Então vamos para o primeiro versículo, destaque aqui do nosso texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pois é, amigos. Jesus ia entrando em Jerusalém. Este fato aconteceu em Jerusalém.
que era a capital da Palestina naquele tempo, nos dias de Jesus. Bem, então Jesus ia entrando na cidade, estava lá um cego pedindo esmola. E ele era um cego de nascença. Até hoje, com todo o desenvolvimento da ciência, com todo o progresso, se alguém nasceu cego, já era. A menos que Jesus cure. A menos que alguém ore e Jesus use de misericórdia, porque nenhum homem tem o poder de fazer um cego de nascença enxergar. Você pode falar isso para um oftalmologista, que ele vai dizer, é verdade. Se nasceu cego, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque o homem, seja ele médico, seja ele quem for, ele é limitado. Só vai até onde Deus quiser. Muito bem, voltando ao texto. Então, os discípulos de Jesus perguntaram para ele. Eles tinham dúvida, como você também tem. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E a resposta veio. Nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isto está acontecendo para que nele se manifeste as obras de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Muito bem. Aqui, amigos, nós temos aqui duas respostas. A primeira, a causa número 1 de alguém nascer com qualquer tipo de problema, seja ele qual for. Eu, por exemplo, já nasci com essa retinose pigmentar, não sabia, só fui saber anos, já era adulto, porque a medicina da época não tinha conhecimento do caso. Pelo menos aqui onde eu morava na época, aqui em Belém do Pará. Depois, outros médicos foram chegando, foram estudando, e hoje já se conhece que existe realmente essa doença, que a pessoa já nasce com ela, retinose pigmentar. Na minha família, só para vocês terem uma ideia, é uma doença congênita. Nós somos quatro. A minha irmã mais velha, meu segundo irmão, eu e a minha irmã caçula. Somos vários irmãos. Somos 13 irmãos para a glória de Deus. Você pode achar graça, né? Naquele tempo não tinha televisão, né? Então, eram muitos filhos, mas hoje não. Muita televisão, muita internet, muito zap, não é verdade? Aí não dá para ter muitos filhos. É assim, é a modernidade. Voltando ao texto mais uma vez. Bom, mas qual é a causa mesmo, pastor? Meu prezado irmão, a causa de nós nascermos com qualquer tipo de problema começou lá no Jardim do Éden. Sabe por quê? Porque os nossos primeiros pais pecaram. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não iríamos morrer. Não. Nós seríamos com certeza arrebatados, como seremos quando Jesus voltar. Isto é mistério. Isto é um mistério. Então, a causa das doenças, a causa das dores, a causa de um câncer, a causa de tantas outras doenças que às vezes a pessoa já nasce predisposto àquela doença. Tem uma causa, tem uma origem lá no Jardim do Éden. Deus não criou o homem para ele morrer, para ele adoecer, não. Deus criou o homem para ele ter vida abundante. Infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram e por isso hoje nós sofremos as consequências. Em segundo lugar, Deus permite que alguém já nasça com qualquer tipo de problema
no seu corpo físico. E aí vem a resposta de Jesus. Para que através da doença, da enfermidade, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus se manifeste. É o meu caso. Eu já nasci com essa doença que foi se manifestar quando eu tinha 24 anos de idade. Já sentia quando eu era adolescente, mas fui ao médico, mas os médicos diziam na época que era uma simples miopia, que era para eu usar óculos, e na verdade não era o caso. Muito bem, mas ficou para trás. Quero apenas dizer o seguinte, que no meu caso e no seu também, isso está acontecendo para a glória de Deus. Se eu tivesse nascido com nenhum problema de saúde física, se eu não tivesse nascido com esse problema na minha visão, eu digo para vocês com certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu não seria quem eu sou hoje pela infinita misericórdia de Deus. Fui aposentado, eu era funcionário do Banco do Brasil, e depois que eu fui aposentado, que eu passei a entender o plano que Deus tinha na minha vida mesmo, eu tendo nascido com essa doença que para a ciência até hoje não tem cura. Não tem cura. Mas tudo está acontecendo na minha vida para a glória de Deus. Segundo, irmã Sara. Versículos 3 e 4. Vamos lá, os versículos 3 e 4. Apesar de que você já respondeu, mas vamos fazer menção dos versículos. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Muito bem, pastora Sara. Como eu já fiz menção da resposta de Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas para que se manifeste a glória de Deus, então eu vou para o finzinho do versículo que Jesus disse assim, mas... Versículo 5. 5, pronto. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas eu quero também comentar um pouquinho a parte B do último versículo aí, do 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pois é. Então eu quero falar sobre esta palavra de Jesus. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Você ouviu bem, amigo? Essa noite aqui não é a noite literal. Essa noite aqui Jesus estava falando de uma fase da nossa vida. Para as pessoas, por exemplo, que estão numa UTI, entubadas, já com a sentença médica pronta, o atestado de óbito já está até prontinho. Para esse tipo de pessoas que estão passando por esse processo, a noite já chegou. Para a pessoa que está longe da vontade de Deus, esta pessoa está vivendo uma noite espiritual, precisa chegar para a luz. Por isso que ele encerra aqui o versículo 5, eu sou a luz do mundo. Então, amigo, você precisa fazer alguma coisa para Jesus enquanto você pode, enquanto você está falando, enquanto você está vendo. Você tem uma boa vista, tem bons ouvidos, está forte, pode trabalhar com as mãos, pode trabalhar com os pés. Faça alguma coisa em prol do reino de Deus enquanto é dia, isto é, enquanto você pode, porque a noite vai chegar.
É o caso do pastor Jairo. É o caso do pastor Jairo. Não tem a visão, mas tem os ouvidos, estuda Isso. a palavra de Deus pelos ouvidos. Tem a pastora Sara que lê para ele. Isso. E ele está aqui fazendo enquanto pode fazer, né, Isso, pastor enquanto é Jairo? dia. Para mim, mesmo eu não estando vendo, Mas ainda é dia. é dia. Tá? No sentido Graças a espiritual, Deus. para mim ainda é dia. E eu tenho certeza que eu ainda vou ter muitos dias, muitos anos na terra para levar esta palavra que você está ouvindo, a verdade. E o versículo 5, que é bem curtinho, né, pastora? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Pois é, então Jesus, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas antes dele subir para o céu, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, além dele ser a luz do mundo, ele disse assim, mas vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, amigo, como ele já está lá no céu, então ele deixou o Evangelho é a luz, a palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser luz do mundo. Jesus, ele é a luz, e por ele ser luz, ele não quer que ninguém ande em trevas, mas ele quer que você tenha a luz da vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E agora, amigo, eu quero orar por você. Quero orar por você, para que você tenha também um encontro com Jesus, como teve o cego. Tá? O cego. Leia todo o capítulo 9. E essa história é fantástica, deste capítulo 9, que narra o que aconteceu com o cego. Ele foi até expulso da sinagoga. Quer dizer, se fosse hoje, ele teria sido expulso da igreja, porque os religiosos da época não aceitaram que ele recebesse a cura. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem curou ele. Eles não aceitaram o que Jesus fez na vida do cego. Então Jesus, ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você veja a maravilha, entenda a maravilha do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, Paizinho, eu passei para os nossos milhares de ouvintes, milhares. Paizinho, eu te apresento aqueles que receberam, aqueles que aceitaram a Tua palavra. Paizinho, eu oro por todas estas pessoas. O Senhor sabe quem são elas, onde elas estão, como elas estão. Paizinho, perdoa seus pecados. Registra os seus nomes do livro da vida, que todos permaneçam até o dia do arrebatamento da igreja. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, meus amigos, meus irmãos, nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes fisicamente, que estão doentes da alma, que estão oprimidas, que estão possessas por espíritos imundos. Vamos orar pelas famílias. Aquela família foi mudada naquele dia, a família do cego. Que alegria! Deus, Ele pode, hoje, fazer com você como Ele fez com aquele cego. A vida daquele cego mudou completamente. E ele passou a seguir Jesus. Leia todo o capítulo. Então, amigo, Jesus não mudou. Assim como Ele curou aquele cego, Ele vai curar você agora. É só você crer. Você crê? Então, receba agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor conhece, Paizinho, o conteúdo de cada pedido. O Senhor sabe quem está doente, quem está oprimido, e o Senhor sabe de todas as famílias que pediram oração. Pai, libera a bênção da cura física agora.
da cura espiritual agora. Libera, Paizinho. Para quem está crendo e orando comigo agora, Pai, libera a bênção da libertação. Há muitas pessoas que estão escravizadas pelo vício. Muitas pessoas estão em depressão, em opressão. Meu Deus, em nome de Jesus, que estas pessoas recebam agora a bênção da libertação pelo teu grande poder. Paizinho, agora libera a bênção da vitória. São muitas famílias que estão precisando de uma vitória como a família daquele cego. Meu Deus, libera a bênção da vitória agora para estas famílias. É que eu te peço pela fé e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, vocês gostaram da mensagem? Então façam o seguinte: compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam isso para a glória de Deus. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.